Bom, continuando, o fato de uma corrente criar um campo magnético em torno dela, né? Então, a corrente está corrente, que está o campo, certo? Então, o que acontece? Se eu colocar uma outra corrente próxima, essa corrente vai sentir o campo da outra. E aí, ela vai sofrer uma força, tá? E o que acontece? Quando dois condutores são colocados paralelos um ao outro, tá? Sentindo correntes, com correntes do mesmo sentido, aparece uma força de atração entre eles, tá? Vamos ver como é que é isso. Aqui está a corrente indo para lá, tá certo? Aqui está o campo, tá? Então aqui embaixo, o campo é para cá. E aí, dl vetorial, né? dl vetorial B, força para cima. Como é que é a força? IL vetor B, não é isso? Bom, força para cima, então o cara de baixo sente uma força para cima. E o de cima sente uma força para baixo. Então, o fio de baixo cria um campo aqui em cima, de tal forma que a força é para baixo. E o fio de cima cria um campo aqui embaixo, de tal forma que a força magnética é para cima. Eles acabam se atraindo. Tá? O que você faz? Usa a fórmula do campo de um fio, usa a fórmula da força magnética, que uma corrente sente dentro do campo, e aí você troca o campo pelo campo do fio. Aí fica assim, tá certo? Então essa é a fórmula da força entre dois condutores, tá certo? Corrente no primeiro condutor, corrente no segundo, distância entre os condutores e o comprimento. A força, se você dividir aqui pelo comprimento, é a força por metro. Tá certo? Essa definição é usada para você definir o que é um ampere. Tá? Um ampere é quando você tem uma corrente tal, né, nos dois fios, que a força que vai dar é exatamente isso aqui, ó, separados por 1 metro, né? Isso aqui é 1 metro. μ0 é 4π, com 2π dá 2. Aí se a força 10 a menos 7, cancela, vai dar, né, vai dar 2 aqui, né? Então, quando a força for exatamente isso, de newtons por metro, está passando 1 ampere de cada fio. Então, essa é a definição de ampere. Então, no Sistema Internacional de Unidades, o ampere é definido assim, pelo campo magnético, tá? Ampere não é coulombs por segundo, tá? Na verdade, o coulombs, né, é ampere vezes segundo. Quer dizer, o ampere é principal e o coulomb é secundário, tá? Então, todas as grandezas que derivam, que vêm da eletricidade, todas derivam do ampere, tá? Ampere e das coisas lá da energia, né? Das coisas da mecânica, tá bom? Então, se eu tiver, por exemplo, dois fios percorrendo 15.000 amperes, quer dizer, 15.000 amperes, pessoal, é uma corrente absurdamente grande, tá? Tem que ser um supercondutor para ele não pegar fogo. Quanto que é essa força aí se os fios estão separados por 4,5 milímetros? Se você aplicar a fórmula, né, μ0, corrente 1, corrente 2, e aqui os milímetros, ó, dá 10.000 newtons por metro, que é uma tonelada de força, né, por metro. Ou seja, nesses sistemas supercondutores, em que as correntes são altíssimas, essas forças de atração lá são muito fortes, pessoal. Então, quando o cara projeta um sistema supercondutor, ele também tem que projetar ele muito rígido, para ele não se colapsar em si mesmo, tá? Ele não acabar não tendo problemas de sustentação, né? Problemas de
de mecânicos, né? Tá? Por exemplo, para fazer um campo muito mais fraco, porque desses 15 mil amperes aqui, que eu uso esses eletroímãs que levantam carro, tá? Corrente aqui é 200 amperes, 150 amperes, nada parecido com isso. Tá? Isso aqui é uma corrente absurda. Isso aqui não é supercondutor. Isso aqui é de ferro velho. Tá certo? Então, aqui já é tomado cuidado, né? Imagine então aqui. Muito mais, né? Bom, nós já vimos o campo de um fio retilíneo. Tá? Agora vamos ver o campo de uma espira circular de corrente. Tá? Então, uma espira circular de corrente é isso aqui. Ó. A corrente entra e depois sai aqui pelo cantinho. Isso aqui é uma espira circular. Se eu colocar essa espira no plano YZ, quero saber quanto que é o campo aqui no eixo X, sendo que o eixo X é o eixo da espira. Tá? Pessoal, não dá para deduzir a fórmula fora do eixo da espira. Tá? Então, daqui a espira tem que ser dentro desse eixo aqui. Tá? Aqui para fora, aqui assim, é muito complicado. Tá? É muito... a integração é muito pesada. Se eu pegar então aqui um pequeno elemento de corrente e traçar aqui o vetor posição até o eixo X, tá? Então, esse plano aqui, que é o plano que esses dois traçaram, o vetor B vai ser perpendicular, vai ficar assim, ó. Tá? Então, o vetor B é perpendicular ao DL e ao R, tá? Vai ficar assim. Aí você vai ter uma componente Y e uma componente X, tá? Então, veja bem. Essa distância Y é sempre o raio. O raio é A. Isso aqui é fixo. O que varia é a distância x. Se varia a distância x, varia esse r também. Tá? O que é esse r? Pitágoras, né? A quadrado mais x quadrado. E quem que é o vetor posição r? É menos aj mais xi. Tá? Se eu colocar então tudo isso aqui na minha conta, né? O dl... Aqui, por exemplo, eu peguei esse dl aqui em cima. Nesse trecho aqui exato, o dl acompanha o vetor z, né? Nessa posição. Aqui para outras posições não, mas vamos pegar essa posição aqui. Ele acompanha o vetor, o eixo z, então é dlk. Quem que é o r? O r é xi menos aj. E o módulo é Pitágoras. É isso aqui. E cadê L vetor R? Você vai ter então K vetor I, que é J, K vetor J, que é menos I, vai ficar com menos dá mais. Então vai ficar X dLI, A dLJ. X dLJ, A dLI. Tem duas componentes. Tá certo? E aí, quando eu for fazer o dl sobre l quadrado, de novo, né? R quadrado é isso aqui, é essa raiz ao quadrado. Vai ficar x a primeira, isso aqui é a primeira, isso aqui é a meia, isso aqui é 3 meios. Tá certo? Esse cara aqui, pessoal, no eixo x, no eixo j, se você olhar o θ aqui, é o seno de θ, cateto oposto. Esse aqui é o i, tá? Esse cara aqui é o cosseno de θ, que é o cateto adjacente. Tá? Então, o cosseno de θ é o que está o i, né? Tá certo? Que é o A aqui. E o seno de θ cateto oposto é o J, é o que está o X aqui. Tá certo? E aí o que eu faço? Eu vou integrar na corrente. Tá? Vou integrar na corrente. Mas olha que interessante. Conforme eu vou integrando aqui, pessoal, vou integrando, tá? O A não muda e o X não muda. Olha que interessante. Nem o A muda, nem o X muda. Tá? Entretanto, pessoal, esse cara aqui, o dBy, né, o y que é o x, isso aqui vai dar zero. Por quê?
Para cada posição que eu tenho para cima, eu tenho para baixo. Eu tenho para a esquerda, eu tenho para a direita. Quando eu integrar isso aqui vai dar 0. Esse cara não. Isso aqui vai dar 2π vezes A, que é a área, né? Tá certo? Então vai ficar esse A dl e vai só integrar de dl. E aí você vai ter, então, 2πA aqui. Tá? Então, com 2πA, cancela com 4π dá 2. Isso aqui embaixo se mantém. E como apareceu um A daqui, com esse A daqui dá A ao quadrado. Tá? Então, esse campo aí, então, é o campo de uma espira circular. Tá? No eixo da espira. Tá? No eixo da espira. Aí você põe o valor de x que você quer. E aí você põe o valor de x aqui e calcula. μ0 é fixo, a corrente é fixa, o raio da espira é fixo. Tudo é fixo. Bota o valor de x aqui. Pronto. Tá? E o que acontece? Um resultado importante é no centro da espira. No centro da espira, o x é 0. A ao quadrado, a 3 meios dá A ao cubo. A ao quadrado em cima, A ao cubo embaixo dá A embaixo. Então, no centro da espira fica assim, μ0i sobre 2A. E o sentido disso aqui, regra da mão direita. Né? Você bota a mão direita lá, certo? Você tem o sentido. Acompanha, esses dedos aqui acompanham a corrente. Né? E você tem a mão, certo? Então, esse valor aqui é muito importante, é o B no centro de uma espira. Tá? Por exemplo, os aparelhos de ressonância magnética, você tem muitas espiras juntas formando bobinas, né, para fazer um campo forte, um campo que chega até 1,5 Tesla. Tá? Os equipamentos são muito caros porque eles são refrigerados com hélio líquido, tá? Para evitar que os fios ficam superaquecidos, porque para fazer um campo desse a corrente tem que ser muito alta. Tá certo? O que acontece? Se você quiser, então, um campo mais forte, você enrola muitas espiras juntas, bem compactadas. Aí, a fórmula é exatamente a mesma, só que aparece um N aqui, ó. N espiras. Tá? N. Então, conforme você vai... Vamos pegar um raio A, né? Conforme você está aqui próximo do centro da espira, o campo fica assim, no centro, né? Você vai indo fora, ou para a esquerda ou para a direita, o campo vai caindo. Tá? Com três A's, né? 3 vezes o raio já caiu bastante, é bem fraco. Tá? Então esses caras têm que fazer o campo próximo, né? Tem que medir. Se você quiser um campo forte, você tem que fazer a bobina bem próximo do que você quer o campo forte. Tá? E aí então, se você quiser um campo mais forte no centro de uma espira, você põe uma bobina lá com N espiras. Aí fica desse jeito aqui, ó, a fórmula. Aparece um N a mais aqui, que é o número de voltas que você tem. Tá? Uma outra maneira que você tem também é escrever em termos do momento magnético. Lembra da aula passada? O que é o momento magnético? É a corrente vezes essa área vezes o número de espiras. Né? Então a corrente, a área, que é a área do círculo, número de espiras. Se você colocar isso aqui, o B fica mais fácil. Fica assim, né? μ0 mi 2π, tá? Ou seja, esse mi aqui já inclui o n, e o i e o π ao quadrado. Tá? Professor, qual a vantagem de fazer isso? A vantagem é que muitas vezes o fabricante fornece o mi, né? O fabricante fabrica uma bobina. Ele fala assim, ó, o momento magnético é tanto. Ele já fala para você quanto que é. Então, às vezes você compra uma bobina, você sabe quanto que é esse mi aqui. Já é dado. Está tabelado nas especificações técnicas da bobina. Aí você já usa esse mi para calcular o B. Mais rápido. Tá? Bom,
Uma última lembrança que é o seguinte. Aqui está a espira, tá? Um pedaço dela, só um quarto dela. Olha como é que é o campo, tá? O campo é altamente não uniforme. No eixo da espira, no eixo, ele tem aquela fórmula. Aquela fórmula só vale para o eixo, tá? Qualquer ponto fora do eixo da espira aqui, ó, puta, é complicadíssimo o campo, não dá para saber quanto vale. Só tem aquela fórmula, só vale para nesse eixo aqui, tá? Beleza? Bom, então vamos pegar uma bobina aqui. Ó. Uma bobina se conduzindo uma corrente de 5 A é constituída por 100 espiras, por 100 espiras circulares de raio igual a 0,6 metros. Determine o campo magnético ao longo do eixo da bobina, situado a uma distância de 0,8 metros do seu centro. Então, a fórmula é essa. Tá? Vamos colocar então a fórmula. Quem que vai ser o campo então? 4π 10 a menos 7, N 100 espiras, corrente 5 amperes, o A é 0,6 metros, o X ele falou que é 0,8, e aí deu isso aqui. 1,1, 10 a menos 4, pessoal. Isso é o valor do campo da maré da Terra, pessoal. Olha como é fraco. Porque você já ficou meio longe da bobina. Você ficou longe, 0,8 metros está longe da bobina. Tá? Já caiu bem o campo, olha como está fraquinho. Tá? E a que distância do seu centro da bobina, ao longo do seu eixo, o campo magnético se reduz a 1/8. Então, no centro é isso aqui. Né? O x é 0. 1/8 disso é um x qualquer aqui. Aí você resolve isso aqui, né? Eleva a 2/3, tal, blá, blá, blá. Você vai ter que o x é mais ou menos raiz de 3 vezes o A. Que é isso aqui. Tá? Só um exercício de matemática. Tá? Bom, a última parte então do curso, da aula, lei de Ampère. Então eu vou parar aqui para separar. Essa aqui foi a segunda parte, a terceira parte vai ser a lei de Ampère para encerrar a aula, tá bom? Daqui a pouco a gente continua.